Oi, pessoal! Olha, se a palavra algoritmo soa meio complicada ou até um pouco intimidadora, essa análise aqui foi feita pensando nisso. Hoje a gente vai mergulhar nas páginas do livro Entendendo Algoritmos, uma obra que usa desenhos e exemplos bem simples para mostrar que a lógica por trás de um programa pode ser, acredite, super intuitiva. E o nosso guia nessa jornada é este livro aqui. A genialidade do trabalho do Aditya Bhargava não está em fórmulas matemáticas super complexas, mas em como ele usa ilustrações e situações do dia a dia para nos ensinar a pensar como um algoritmo. E é exatamente essa a nossa exploração de hoje. Para muita gente, né, quando se fala em algoritmo, já vem à cabeça aquela matemática pesada, uns conceitos bem abstratos. A missão deste livro é justamente quebrar essa barreira. É provar que a lógica por trás de tudo isso pode ser visual e, o mais importante, fácil de entender. Então, vamos lá. Nosso roteiro vai ter 5 partes. Primeiro, vamos entender o que faz esse livro ser tão diferente. Depois a gente constrói a fundação com os conceitos mais básicos. Aí vamos dar um nó na cabeça com o pensamento recursivo, aprender a traçar a melhor rota com um algoritmo super famoso e, no final, ver aonde tudo isso se aplica na nossa vida. A grande sacada do livro é o método dele. Em vez de simplesmente jogar um monte de fórmulas na nossa cara, ele usa desenhos, usa analogias do cotidiano para a gente construir uma intuição. A ideia é que a gente primeiro sinta como o algoritmo funciona antes mesmo de olhar para uma linha de código. E o próprio autor deixa isso bem claro. A intenção dele era criar uma experiência de aprendizado que fosse amigável, sabe? Onde a gente entende o conceito visualmente primeiro, para depois se preocupar com o código. É um convite que serve tanto para quem já programa, quanto para qualquer pessoa que tenha curiosidade sobre o assunto. Bom, todo bom aprendizado começa com um problema universal. Como é que a gente acha alguma coisa no meio de um mar de informações? O livro nos apresenta uma solução para isso que é elegantemente simples e muito, muito poderosa. Imagina só procurar um nome numa lista telefônica antiga, daquelas de papel. A pesquisa simples seria ir lendo nome por nome, um por um. Lento, né? Cansativo. Já a pesquisa binária é a abordagem inteligente. Você abre o livro bem no meio. O nome que você quer está antes ou depois. Dependendo da resposta, você já joga metade da lista fora. Simples assim. E essa ilustração aqui mostra essa ideia de um jeito perfeito. A cada passo, a cada tentativa, o universo de busca é cortado pela metade. Em vez de precisar fazer, 200 verificações, talvez com 7 ou 8 você já resolva. Essa é a essência da eficiência. E o livro deixa isso muito claro. Tá, legal. Mas como a gente mede essa tal de eficiência de um jeito que todo mundo entenda? É aí que entra a notação BEAGLE. Ela muda a nossa pergunta de "o programa funciona?" para o quão bem ele funciona quando a gente joga um monte de dados nele. Pensa nela como se fosse a etiqueta de eficiência de um eletrodoméstico, só que para algoritmos. Ela não mede o tempo em segundos, mas sim como o tempo de execução escala. E aqui nesse gráfico a gente vê o poder disso. A linha reta que sobe sem parar, ON. Essa é a pesquisa simples. Dobrou a quantidade de dados, dobrou o tempo de espera. Agora, olha a curva suave, O log N. Essa é a pesquisa binária. A gente pode entupir de dados que o tempo de execução quase não aumenta, é por isso que entender BEAGLE é tão importante. Agora, vamos para um conceito que às vezes parece meio um truque de mágica da programação, a recursão. Imagina que para resolver um problemão, você pede para ele resolver uma versão minúscula dele mesmo várias e várias vezes. Essa é a ideia central por trás da recursão. E o livro desenha isso de um jeito genial. Pensa numa pilha de pratos. Cada vez que a função chama a si mesma, é como se um novo prato, uma nova tarefa, fosse colocado no topo da pilha. E nenhuma tarefa de baixo pode ser concluída até que a de cima seja resolvida. A solução vai sendo construída de cima para baixo, conforme a gente vai desempilhando as respostas. E aqui está o pulo do gato, a parte mais importante. Para essa pilha de pratos não crescer para sempre, toda a função recursiva precisa ter uma condição de parada. É o que a gente chama de caso base. É o cenário mais simples possível, que basicamente diz: opa, chegamos ao fim do problema, agora podemos começar a resolver e desempilhar tudo. E essa ilustração aqui é brilhante, porque mostra o processo todo. A função vai se quebrando em pedaços menores até chegar no caso base. A partir daí, as respostas vão sendo combinadas no caminho de volta, construindo o resultado final. É uma forma de pensar muito elegante para resolver problemas que parecem complexos. E o mais fascinante é ver como essa lógica toda visual se transforma em código de verdade. Esse aqui é um exemplo em Haskell. Olha só como é limpo, como é direto ao ponto.
Uma linha define a condição de parada, o caso base, e a outra define a parte recursiva. O código é um reflexo direto do nosso pensamento visual. Ok, agora que a gente já tem algumas ferramentas, vamos usar elas para valer. Vamos dar uma olhada num dos algoritmos mais famosos e úteis que existem, o algoritmo de Dijkstra, que é basicamente o que faz a mágica acontecer dentro do seu aplicativo de mapas. O problema que ele resolve é super comum. Como achar a rota mais rápida ou mais barata de um ponto a outro no mapa? Pensa no GPS calculando o melhor trajeto para desviar do trânsito. É exatamente isso que o Dijkstra faz. O livro nos guia passo a passo. Tudo começa no ponto de partida, porque é a única coisa que a gente sabe com certeza. A gente analisa os vizinhos diretos e anota o custo, ou o tempo, para chegar em cada um. Todos os outros pontos, por enquanto, a gente considera que eles estão infinitamente distantes, porque a gente ainda não sabe como chegar a. E agora vem o coração do algoritmo, a regra de ouro dele. A cada passo, a gente sempre escolhe o nó mais barato, ou seja, o de menor custo total desde o início, entre aqueles que a gente ainda não processou. Ao fazer isso, a gente garante que qualquer caminho que a gente descubra a partir dali já vai ser o mais otimizado possível. Esse nó vira nosso novo ponto de referência. A partir desse novo ponto, a gente olha para os vizinhos dele e faz a pergunta-chave. Será que, passando por aqui, eu consigo um caminho mais curto para chegar em algum desses vizinhos do que o caminho que eu conhecia antes? É uma busca constante pela melhor rota. E essa imagem mostra exatamente a atualização acontecendo. Se um caminho melhor é encontrado, a gente atualiza a nossa tabela de rotas com um novo custo, que é menor. O processo vai se repetindo, sempre pegando o nó mais barato e atualizando os vizinhos, até que todos os pontos do mapa tenham sido visitados. No final, a gente tem um mapa completo com os melhores caminhos a partir do nosso ponto inicial. Certo, tudo isso é muito fascinante. Mas a pergunta que não quer calar é: e daí? Onde exatamente esses conceitos todos aparecem no nosso dia a dia? A verdade é que eles estão por toda parte, trabalhando nos bastidores. O algoritmo de Dijkstra, como a gente viu, está no GPS, a pesquisa binária ajuda a autocompletar o que a gente digita na busca, sistemas de recomendação em redes sociais, a ordenação de uma planilha de dados, até a compactação de arquivos. Tudo isso depende desses blocos de construção lógicos que a gente acabou de explorar. No fim das contas, a grande lição que o livro deixa é uma nova forma de pensar. Algoritmos não são só sobre código, são estratégias para resolver problemas. Então fica a reflexão. Que problema do nosso cotidiano poderia ser otimizado com um bom algoritmo?